federação. Antes de começar a contar o tempo, queria apenas passar uma mensagem para a nova coordenação. Esta é a minha segunda tertúlia. Queria dizer que estou muito decepcionado com a vossa coordenação, que vocês estão a destruir a tertúlia e parece que nem sequer estão a saber porquê. Por algum motivo, o Nelson Timas, que era um tertuliano assíduo, agora já não vem tanto. Outros mais antigos já não vêm tanto e não temos caras novas. Deviam repensar o que é que andam a fazer na tertúlia para que não aconteçam tais coisas. Porque a tertúlia tem uma importância imensa. Não podem destruir isso. Obrigado. Agora, vamos lá aos 3 minutos. Primeiro, não pude assistir à intervenção do Gilson, mas gostei muito como explicou a Marisa a taxa de crescimento de 5% em Cabo Verde, e só para complementar, há alguns anos atrás Angola crescia a 30% e continuou pobre. Gostei imenso da intervenção do Samir, ele focou muitos pontos importantíssimos que nem sequer nós temos a possibilidade de esmiuçar aqui. Há uma questão importantíssima que o Samir referiu, que é uma taxa de dívida de 60% do capital de um país. Eu não sou de economia, mas sou de gestão. E essa taxa de 60% é referência também para as empresas. São estudos de anos e anos e anos de dois senhores, Modigliani e Miller, que é uma das coisas mais importantes da gestão financeira, que tem a ver com o financiamento. Uma empresa deve ter no máximo 60% de dívida, porque senão, como bem explicou o Gilson, aumentando essa dívida, perde-se credibilidade, paga-se maior prémio de risco. É escandaloso que Modigliani e Miller teçam essas teorias e uma pessoa qualquer em Cabo Verde ache que 100% de dívida é sustentável. Curioso. Em relação ao Marco, quero dizer que eu concordo com a percepção do Samir, fiquei decepcionado com a ligeireza. E só para citar, como citaste o Fitch, eu vou citar-te uma coisa. A economia da Islândia é uma economia sustentável, das melhores da Europa, com taxa de crescimento superior à maioria da Europa. Essa foi a declaração do Fitch nas vésperas. O dia a seguir a Islândia faliu. Por isso essas apreciações do Fitch, comparadas com o do FMI, não podem ser levadas a sério. Mais outra coisa, sabem quem contrata o Fitch para fazer as avaliações? São os próprios países. Essa questão foi levada muito a sério. Porque se nós contratamos uma pessoa para falar de nós, em princípio ela há de falar bem. Pôs-se em causa a credibilidade dos Big Three, que são Fitch, Moody's e Standard & Poor's, que são as maiores empresas de avaliação de empresas e países. Outra coisa, para além de ligeira, a tua apreciação foi também contraditória. Falaste não. Temos que investir na agricultura, focaste tu. Temos que investir nas pescas, temos que investir nisso, temos que investir até numa estação espacial, se fosse preciso. E no final remataste que temos que fazer com que o Estado não seja um empregador. Mas se tu estás a investir tanto assim, onde é que estás a dar espaço aos privados? Isso aqui é uma coisa que o Gilson saberá explicar melhor, porque ele é economista, chamada crowding out, que é um efeito que na economia acontece quando o Estado absorve todos os recursos da economia. E é exatamente o que se passa em Cabo Verde. Agora é quase impossível criar-se uma nova empresa em Cabo Verde porque temos o Estado como concorrente. Temos o Estado nos setores mais tradicionais como escola, por exemplo. Vocês nunca pensaram na possibilidade de ter universidades completamente privadas, porque o que desenvolve o país é o privado. Queria dar só, antes de terminar, deve faltar 30 segundos, Manuel Cardoso teve uma intervenção brilhante. Ele falou de uma questão que é a realidade do mundo e que devíamos todos aprender com o que ele falou. Um Estado não se desenvolve por tecer direções de um desenvolvimento. Não existe essa teoria de que um Estado tem que apostar nisto ou naquilo. Quem tem que apostar são os privados. O papel do Estado é garantir que os negócios, as empresas funcionem com liberdade, como apontou o Cardoso, seriedade, cumprindo os valores que são estabelecidos num país. Assim é que se desenvolve um país. Só para dar um exemplo, Cardoso. Os Estados Unidos são conhecidos por terem McDonald's, Microsoft, ou seja, grandes empresas. 70% da riqueza dos Estados Unidos são produzidas por empresas com 50 ou menos trabalhadores. Aquelas pessoas que têm uma pequeníssima loja a vender sapatos, esses é que desenvolvem nos Estados Unidos. Os Estados Unidos orgulham-se disso. Obrigado.
Muito obrigado.